Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui um Coronário em Matemática, a segunda edição do Coronário em Matemática, com Rafael de Marreiros, que vai apresentar tilings e grupos de tilings. Então, Rafael, você. Tá, valeu. Valeu, obrigado aí pelo convite, Bruno. Prazer apresentar aí no Coronário. E então vou falar sobre Tales e o grupo de Tales. E para começar, a gente tem que saber o que é isso, né? Então, em geral, a gente considera três látices do plano, gradeados, malhas, como quiser chamar. A gente tem três tipos básicos, que são os triangulares, que é o da primeiro, o quadriculado e o formado por hexágonos. Imaginar que isso é infinito, né? Está no plano todo. Então a gente tem esses três látices regulares. Bom, então primeiro a gente define o que é uma região nesse látice. E uma região vai ser um conjunto conexo formado por uma união de células desse látice. Ou seja, vai ser só uma união de quadrados, ou uma união de triângulos, ou uma união de hexágonos conexo. E um tile é uma região simplesmente conexa. Em geral, a gente também quer trabalhar com regiões simplesmente conexas, mas você tem que pensar que você tem uma região grande e tiles são regiões menores e você quer cobrir essa região com esses tiles. Com Então, isso, Rafael, se me permitir aqui claro, fazer uma intervenção, você quer dizer para o pessoalzinho de casa o que é uma região simplesmente conexa? nesse sentido assim, falando mais, Nesse contexto aqui mesmo. uma coisa que não tenha buracos. Beleza. A gente quer uma coisa que tenha a fronteira de um disco, uma coisa desse tipo. Então, nesse contexto, a gente tem então três perguntas, basicamente, sim, naturais. Então a gente considera uma região R e sigma um conjunto finito de tiles. Ou seja, nesse sigma eu tenho vários tilezinhos finitos, um conjunto finito deles. A primeira pergunta é se sigma forma um tile do plano, ou seja, se eu consigo cobrir o plano todo só usando esses tiles de sigma. O segundo é se esse sigma cobre a nossa região. E a terceira pergunta é se cobre quantas opções eu tenho, quantos tiles eu tenho dessa região. No geral, essa é uma pergunta difícil. Computacionalmente falando, a primeira pergunta ela é indecidível, ou seja, eu não consigo um algoritmo que me diga se sim ou se não, se eu consigo formar um tiling do plano, dado um conjunto de tiles. E a segunda pergunta é NP, completo. Em geral, nessa apresentação, a gente vai criar uns métodos, mostrar uns métodos que, em alguns casos, funcionam para resolver essa questão. Bom, inicialmente, no geral, a abordagem comum é a gente usar um argumento de cor. O que seria isso? Suponha que a gente tem uma região quadriculada do plano e suponha que cada quadrado está centrado em um ponto com coordenadas inteiras, ou seja, o centro do nosso quadrado é um ponto de V2, tá? E se a gente somar essas coordenadas e ela for par, a gente diz que o quadrado é preto. Se for ímpar, a gente diz que ele é branco. Ou seja, no final a gente consegue separar a nossa região alternando em quadrados brancos e pretos. Aí agora a gente tem esse exemplo aqui, que é um tabuleiro de xadrez com os dois cantos cortados. A pergunta é se eu consigo cobrir esse tabuleiro com um dominó
2 por 1, ou seja, com uma pecinha assim, 2 por 1. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Beleza. Sim. Então, a pergunta é se eu consigo cobrir esse tabuleiro com uma pecinha 2 por 1 desse tipo. Aí a resposta é não. Por quê? Porque nesse tabuleiro cortado eu possuo 32 quadrados pretos e 30 brancos. Mas cada pecinha dessa ocupa um quadrado preto e um branco. Então, se eu pudesse cobrir isso aqui com essas pecinhas de forma disjunta, que eu não falei isso antes, a gente vai cobrir isso de forma disjunta, a gente não quer sobrepor eles. Eu não consigo porque eu teria que ocupar 32 brancos e 32 pretos. Então a resposta é não. Esse é o argumento comum, mas que para muitos casos não funcionam. E no que eu vou mostrar mais para frente, ele não funciona. Então a gente vai resolver esse caso aqui. A nossa região vai ser essa região formada por hexágonos, formada por n vezes n mais 1 sobre 2 quadrados, hexágonos, tanto faz. Nesse caso aqui, hexágonos, né? N vezes n mais 1 sobre 2 hexágonos. A região Tn. Então, a região T5 seria essa daqui. É meio que uma piramidezinha, né? 5, 4, 3, 2, 1. E a gente quer saber se com esses tiles aqui, os T2, se a gente consegue cobrir T5 com esses dois tiles. E se a gente consegue cobrir T5 com esses três tiles aqui, chamados de L3. Então, são inicialmente dois problemas. A gente tem esse conjunto de tiles, o sigma 1, e esse conjunto de tiles aqui, o sigma 2. E a pergunta é, eu consigo cobrir Tn com esses conjuntos? Se sim, para quais n's? Para todos os n's? Para certos n's? Então, para isso, a gente vai definir algumas coisas primeiro. Bom, por simplicidade, no começo a gente vai considerar o látice de quadrados. Então, a gente vai considerar sempre regiões simplesmente conexas, que então a nossa fronteira vai ser uma curva de Jordan, ou seja, uma curva simples, fechada, sem autointerseção. E a gente tem uma orientação dada por uma aresta E. Ou seja, dada essa curva e um ponto e uma aresta, eu sei a direção dela, ou seja, horário, anti-horário, essas coisas. E o ponto inicial e o final. A gente vai chamar essa curva de fronteira orientada. E é com essa notação usual. Bom, agora eu considero o grupo livre gerado por dois elementos, A e U. Onde a gente quer entender isso aqui da seguinte forma. O U é andar para cima. E o A é andar para o lado, para a direita. Essa vai ser a nossa interpretação desse grupo. Então, se eu tenho um caminho no látice, eu consigo associar ele a uma palavra do grupo. A gente está no látice de quadrados, então nosso caminho ele é formado por arestas de quadrados. Então eu consigo descrever ele completamente, dizendo se ele vai para cima ou para a direita, ou para a esquerda, para baixo. Eu preciso desses 4 movimentos para descrever o nosso caminho. Então, com isso, eu consigo uma palavra no grupo livre. E dado uma palavra no grupo livre, que vai ser uma combinação de A's e U's, eu associo ao caminho no látice começando na origem. A gente vai ver uns exemplos que vai ficar mais claro. Aqui. Primeiro, as palavras da fronteira da nossa região são conjugadas em F. Primeiro, note aqui, por exemplo, nesses dois exemplos aqui de baixo. Esse aqui seria o nosso T2 em quadrados, né? A gente lê isso aqui da direita para a esquerda. E, por exemplo, começando nesse ponto aqui. Aí a leitura, como eu falei, o A é andar para a direita e o U é andar para cima, ou seja, A2, U
A-1, U, A-1, U-2. Agora, o que quer dizer que elas são conjugadas uma da outra? No mesmo sentido de álgebra, ou seja, que elas diferem por uma palavra aqui, por uma palavra G, G-1 aqui. Isso quer dizer que eu começar aqui ou aqui, eu começar aqui, como eu estivesse melhor, eu fazer esse caminho e esse caminho é a mesma coisa que eu fazer, eu começar nesse, andar esse, depois voltar. Então, elas são conjugadas uma da outra, essas palavras. Com isso, a gente define a nossa fronteira combinatória, que são todas as palavras que descrevem a fronteira da nossa região. Ou seja, a gente pega uma palavra qualquer que define a nossa fronteira e toma todos os conjugados possíveis. E a gente define o grupo ciclo, que é um subgrupo do grupo livre, tal que todas as palavras neles associam a caminhos fechados no látice. Então, como nossa fronteira é fechada, nossa fronteira está no grupo ciclo. Nosso grupo ciclo é, na verdade, o grupo dos comutadores de F. Não vou mostrar isso aqui, é mais para vocês acreditarem em mim. A gente também poderia dar uma outra representação para esse grupo, via uma representação desse grupo. E isso aqui é só para mostrar que, portanto, ele é um grupo normal de F. Com isso, a gente define agora o grupo dos tiles. Ou seja, eu tenho nosso conjunto de tiles, que é finito. Ou seja, um RI. Faltou um índicezinho aqui, né? E a gente define o grupo dos tiles como o fecho normal desse conjunto aqui. Ou seja, a gente considera uma palavra para a fronteira dos nossos tiles, toma todos os conjugados e considera o fecho normal, ou seja, o menor grupo que contém esse subconjunto aí, das palavras conjugadas. Então, por construção, isso vai ser um grupo normal. E a gente pode tomar esse quociente aqui, Hzinho de sigma, que é o grupo de homotopia do tile. A ideia aqui claramente é uma associação com o grupo fundamental, mas tá, próxima mensagem aqui. Uma associação com o grupo fundamental, onde a gente tem C, que é o conjunto de todos os caminhos, e a gente pensa no T sigma como os conjuntos dos caminhos fechados, que a gente consegue uma homotopia ao caminho vazio, retirando ou colocando tiles só. E com isso a gente tem esse teorema aqui, que é o teorema que a gente vai usar o tempo todo, mas que eu não vou provar aqui. Então, seja R uma região simplesmente conexa e sigma um conjunto de tiles. Se R possui um tiling por elementos de sigma, então a fronteira combinatória está contida no grupo dos tiles. Ou seja, a identidade aqui no Hzinho. A prova disso aqui não é difícil. É mal. A gente usa indução no número de tiles que cobre R e usa argumentos topológicos assim, na fronteira, usando que a fronteira é uma curva de Jordan. A gente tenta dividir essa região em duas regiões menores, em que a fronteira concorda de um certo modo, tá? E aplica a indução. Então, esse aqui é o teorema que a gente vai mais usar. Ou seja, se é uma região simplesmente conexa, então a fronteira combinatória está no grupo dos tiles. Bom, agora a gente volta para aquele problema dos hexágonos, mas como antes, por simplicidade, a gente considera quadradas. Assim, claramente, eu resolver para esse problema aqui
em quadrados em hexágonos dá no mesmo, né? Então, a gente tem o nosso TN anteriormente, vai ser agora uma escadinha de quadrados. E a gente tem que a nossa fronteira do nosso TN dada por essa palavra aqui. AN, U menos N, A menos 1U elevado a N. Se quiser conferir, isso aqui pode ver aqui no T5. Aqui o ponto inicial disso aqui é esse ponto daqui, né? Então é U, A menos 1, 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 desce U e depois AN, ou nesse caso 5. E o nosso sigma 1 vira esses dois tiles. E o nosso sigma 2 vira esses 3 tiles aqui. É importante ter um ponto sutil no teorema passado, quando a gente diz que uma região é simplesmente desconexa. Porque a gente pode ter coisas desse tipo aqui, que se eu remover um ponto, eu desconecto totalmente, né? Apesar de ser simplesmente conexo. Então a gente usa um argumento aqui de aumentar um epsilon, criar um quadradinho de tamanho epsilon aqui, para fazer as coisas e depois mandar para o zero. Mas é só um detalhe técnico. Calma. Isso. Agora a gente considera esse grupo H, onde essa notação aqui é o fecho normal desse grupo aqui, gerado por essas palavras. O menor grupo normal que contém essas coisas, ou todos os conjugados dessas palavras. E a gente considera o quociente do grupo livre por H. Tá, então a gente tem esse grupo aqui, que é o grupo, é o fecho normal, é o menor grupo normal que contém essas palavras aqui. E a gente considera o quociente dele, o F sobre o H, onde F é o nosso grupo livre gerado por 2 elementos, o IA. E a gente considera o grafo de Cayley desse grupo. Onde, como eu estava explicando, o grafo de Cayley é onde a gente coloca um vértice como identidade. A gente escolhe um subconjunto do nosso grupo. Geralmente a gente escolhe um grupo de geradores, no nosso caso A e U. E a gente anda no nosso grafo por A e por U, respeitando as nossas representações do nosso grupo. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho que A ao cubo nesse grupo aqui, em F sobre H, é 1. Então, quando eu ando A ao cubo, eu tenho que botar na identidade. Tudo análogo para as outras palavras aqui. E daí que vem essa observação aqui de baixo. Se eu tenho uma palavra em H, então essa palavra é identidade aqui no quociente. Então, quando eu ando ela no nosso grafo, eu volto na identidade, ou seja, dá um caminho fechado. Do mesmo modo, se eu tenho um caminho fechado, é porque ela está em identidade, então ela está em H. E o que a gente estava fazendo agora é provar esse teorema aqui. Se eu tenho os nossos dois grupos de tiles, o T sigma 1 e o T sigma 2, e a fronteira combinatória do nosso TN, então eles estão contidos no H para n congruo a 0 e 2 módulo 3. E a gente estava provando ele, e a prova é a seguinte: como esse grupo H é normal, e todos os nossos outros grupos são conjugados de palavras das fronteiras, a gente só precisa mostrar que cada fronteira dá um caminho fechado no nosso grafo, e pela observação que eu fiz, essas palavras estão em H. Então a gente estava checando isso. Por exemplo, T sigma 1. A gente quer mostrar que a fronteira de um dos tiles lá é um caminho fechado no nosso grafo de Cayley. Então a gente tem aqui o nosso sigma 1, e a fronteira do nosso R1 é o quê? U a menos 1 ao quadrado, U menos 2 a 2. Agora a gente quer ver que isso dá um caminho fechado no nosso grafo de Cayley. É U a menos 1 ao quadrado, U a menos 1, U a menos 1, vezes U menos 2,
U menos 2 vezes A2. Ou seja, eu dei um caminho fechado aqui, então quer dizer que essa palavra está em H. E, de modo análogo, a gente consegue fazer isso para todos os nossos outros tiles e mostrar que essas palavras estão de fato em H e, portanto, o grupo T sigma 1 e T sigma 2 está em H. Bom, para o nosso TN, a gente tem dois casos, né? O congruar 0 com a congruar 2, módulo 3. A gente tem que o nosso TN é AN, 1 menos N, A menos 1, U, N. A gente pode ver isso do mesmo modo. Por exemplo, suponha que esse N é um 3K. Então, a gente tem U, A menos 1, 3K, U menos N, U menos 3K e A 3K. Então, a gente tem U, A menos 1, 3K, é U, A menos 1, U, A menos 1, U, A menos 1, K vezes. Depois a gente tem o que mesmo? U menos 3K, que vai se andar aqui K vezes, depois já 3K, que vai se andar aqui K vezes, dá um caminho fechado. Então a gente tem todas essas coisas estão no nosso H. Agora a nossa ideia agora é construir um homomorfismo do nosso grupo H com os inteiros. E para isso a gente vai usar o índice de um caminho. A gente considera um caminho fechado no grafo de Cayley é uma célula, ou seja, no nosso caso, no nosso grafo a gente tem triângulos e hexágonos. A gente considera um triângulo ou um hexágono, um ponto dentro dessa célula. E a gente pode considerar o índice desse ponto por esse caminho. A gente tem que isso define um homomorfismo de H em Z, onde a gente pega cada palavra de H, a gente já viu que isso dá um caminho fechado no grafo de Cayley, e a gente calcula o índice sobre essa curva. Como é um caminho fechado cobre um número finito de células, a gente tem que isso estar bem definido, e é um homomorfismo com os inteiros. Com isso, agora a gente vai resolver os nossos dois problemas iniciais. Tá, então o teorema é a gente tem que nossa região triangular TN no látice hexagonal possui um tile por cópias congruentes de T2, se somente se N igual a congruar 0, 2, 9 ou 11 módulo 12. Bom, como cada tile ocupa 3 células, Tn só possui um tile se N for congruar 0 ou 2 módulo 3, porque lembra que Tn tem N vezes N mais 1 sobre 2 quadrados. Então, como cada peça do tile ocupa 3 quadrados, a gente tem que ter 0 ou 2 congruência com N módulo 3. E pelo nosso teorema inicial, o nosso primeiro teorema, que eu falei que a gente ia usar o tempo todo, a gente tem que, se a região possui um tile, então a fronteira combinatória dela está no grupo dos tiles. Então a estratégia aqui é mostrar que quando N é congruo a 3, 5, 6 ou 8, a nossa fronteira não está no grupo dos tiles, é uma contradição do nosso teorema, então nesse caso não possui um tile. Bom, a gente considera então um morfismo que eu defini no slide anterior, que é o índice, só que a gente considera só sobre os hexágonos do nosso grafo. Bom, a gente tem que o φ de delta da fronteira de R1 é igual a 1 e o φ da fronteira de R2 é igual a menos 1. Por quê? Vamos conferir isso. Aqui a gente está contando o índice sobre os hexágonos. Vamos voltar lá então. O nosso R1 é A menos 1, U2, U menos 2, A2. É U, A menos 1, né? U, A menos 1, U, A menos 1, foi aquilo que eu já fiz, né? U menos 2, A2. A gente cobre um hexágono aqui, então o nosso φ de R1 é 1. E do mesmo modo, a gente consegue ver que o φ do R2 é menos 1. Então, a gente tem que qualquer conjugado... Não, aqui é uma coisa... Como a gente está usando o φ e o nosso z é abeliano,
Então, para qualquer palavra conjugada, a gente tem que o φ dessa palavra conjugada vai ser igual ao φ do R1, porque o grupo é abeliano e é um homomorfismo. Z é abeliano. Então, a gente tem que o φ da nossa fronteira combinatória é igual a 1 do R1 e do R2 é igual a menos 1. E o nosso φ de Tn é o menor inteiro de n mais 1 sobre 3. Isso a gente também... A gente viu que... Tá, vamos voltar lá, né? Melhor. Então, a gente tem dois casos, n congruo a 0 e congruo a 2. No congruo a 0, a gente tem... Foi aquilo que dá k voltas em cada um, né? Então, lembra que eu dava k voltas aqui, e depois dava k voltas aqui e k voltas aqui. Como se eu estou considerando hexágonos, eu estou dando k voltas. O nosso índice aqui é k, né? Então é k o nosso índice. E então, isso o nosso n foi igual a 3k e o k é igual ao menor inteiro de n mais 1 sobre 3. Para congruar 2 é a mesma coisa. Agora, se a nossa fronteira Tn está no grupo dos tiles, então a gente consegue escrever ela como uma combinação de palavras do nosso grupo dos tiles. Ou seja, a fronteira é um produto dessas palavras aqui. Agora a gente aplica o nosso homomorfismo φ. Então a gente tem que φ de Tn, a gente entra nesse produto, faz as contas e tal, tira o EI, então vai ser igual a esse somatório aqui. Como esse φ a gente já viu que é mais ou menos 1, então essa coisa é congruo a m módulo 2, onde m é o nosso grupo de número de palavras que correspondem à nossa fronteira. É bom notar que esse m aqui ainda seria a mesma coisa que a quantidade de tiles que cobre a nossa região. Então a gente tem que a φ de Tn é igual a congruo a m módulo 2. Agora a gente considera um outro homomorfismo, onde a gente ainda está trabalhando com os índices, só que agora a gente está contando o nosso número de quadrados no látice de quadrados. A gente tem nossa região e a gente está contando quantos quadrados tem nessa região. Então o φ de R1 psi, né, que psi de R1 é igual a 3 e de R2 é igual a 3, que nosso talhe são aqueles escadinha 2 e 1 em cima, que tem 3 quadrados. Por mesmo motivo, o grupo abeliano, então, para palavras conjugadas, mesmo valor. Então, o nosso psi de RI é 3, caso 1 e 2. Bom, o nosso psi de Tn, a gente já viu que o Tn, por definição, tem n vezes n mais 1 sobre 2 quadrados. E usando de mesmo modo, se Tn está lá no grupo dos talhes, então a gente escreve como aquele produto. E de novo, aplicando o psi, a gente chega que esse coisa é congruo a m módulo 2, porque cada psi da fronteira é 1, módulo 2. Ou seja, a gente tem duas congruências módulo 2. A gente tem que psi de Tn e φ de Tn são congruos módulo 2, então. Mas é isso que eu acabei de falar. Então, se a fronteira está no conjunto dos tiles, a gente tem que essa congruência módulo 2. Agora, uma conta básica aí, eu vou questão de só abrir isso fácil. Dá para ver que isso não vale quando n for congruo a 3, 5, 6 ou 8. Logo, essa palavra não está no conjunto dos tiles nesse caso, logo não temos um tiling da nossa região por tiles de T1, de sigma 1, no caso n congruo a 3, 5, 6 ou 8, módulo 2. Agora tem que provar a volta, que é mais fácil, né, é de se esperar. Que se n for congruo a 0, 2, 9 ou 11, módulo 12, então a gente tem um tiling do nosso Tn.
Para isso, a gente começa construindo tiles de T2, T9, T11 e T12. Fácil também. E a ideia aqui é usar a indução em K. Bom, então eu quero provar que para todo K, o T12K mais L possui um tiling. Eu sempre posso dividir esse T12K mais L como nessa figura aqui. Boto o T12K em cima, tem um retângulo L por 12K embaixo e um TL menorzinho do lado. Agora a gente mostra que esses retângulos pequenos possuem um tiling e que, portanto, isso segue que L vezes 12K tem o tiling para qualquer L e K. Por quê? Por exemplo, se eu tomo L igual a 2, o 2 vezes 12K é a mesma coisa que eu colar 2 vezes 3, um em cima do outro, várias vezes, né? Então, se eu tenho um tiling do menor, eu tenho um do maior, só colando essas coisas uma com a outra. Então, sempre tem um tiling disso aqui e sempre tem um tiling disso daqui. Então, basta aplicar a indição nisso daqui. Bom, supondo que vale para cá e aplicando para cá mais 1, a gente tem que isso aqui fica T de 12K mais 1, que é T de 12K mais 12. Divide do mesmo modo e aplica a hipótese de indução. E segue que a gente tem um tiling dessa região. No caso, n congruo a 0, 2, 9 ou 11 módulo 12. E isso prova o nosso teorema 1. Bom, agora a gente prova o nosso último teorema, que é o teorema 2, que não existe um tiling Tn no látice hexagonal por cópias de T3, de L3. Lembrando, vamos lembrar lá o que é o L3, é aquelas linhazinhas, essas aqui. Considerando o quadrado, a gente tem essas 3 linhazinhas aqui. Então a gente quer mostrar que para qualquer n, não tem um tiling por esse tipo de tiles. Então, voltando lá. Isso. Então, de novo, a gente vai aplicar o nosso primeiro teorema lá. Como eu falei, é o mais importante, a gente usa o tempo todo. Então, a gente vai mostrar que, em qualquer caso, a fronteira do Tn não está no grupo dos tiles formado pelo L3. Bom, pelo mesmo argumento, a gente tem que já tem de cara que n é congruo a 0 ou 2 módulo 3. Agora a gente considera o homomorfismo φ, que era o índice sobre os hexágonos, mas agora a gente considera os índices aos triângulos do grafo, mas aos triângulos com U. Então a gente tem que o φ do R3, do R4 e do R5 é 0. Vamos ver lá. Vamos ver. Por exemplo, R3 aqui é U a menos 3, U menos 1 a 3. U a menos 3, a menos 3, U menos 1 a 3. Não passei por nenhum triângulo U. Então, nosso índice aqui é 0. Do mesmo modo, a gente consegue fazer isso para os outros dois tiles. E a gente tem que o nosso φ é 0. Então, pelo mesmo motivo de antes, a gente tem que o φ então, de todos os conjugados é 0. Pelo mesmo motivo, a gente também de antes, a gente tem que o φ de Tn é o menor inteiro de animação sobre 3. Se vocês lembrarem, quando a gente calculou a fronteira de Tn no grafo, a gente andava k vezes no hexágono, depois k vezes no triângulo U, depois k vezes no triângulo A. Então, a gente tem que dar a mesma coisa que no cálculo de hexágonos. Né? De novo, se a fronteira está contida no grupo dos tiles, então a gente pode escrever nossa fronteira como um produto das palavras. A gente aplica o nosso homomorfismo
e a gente tem que o feed TN da fronteira é 0. Então a gente tem que 0 é igual a esse número aqui, que é uma contradição sempre que n maior ou igual a 2. Com isso prova, então, que não é verdade que a nossa palavra está no grupo dos tiles e que, pelo nosso primeiro teorema, esse TN não possui um tile por L3. Bom, é isso. Foram esses 2 exemplos dessas 2 aplicações desse método. Esse método está nesse artigo aqui do Conway, Tiling with Polynomial. Isso é muito difícil de falar. E tem esse outro artigo aqui do Thurston, que é muito bom também, que ele faz uma coisa um pouco, não vou dizer melhor, né, mas assim, ele cria um algoritmo, porque assim, nesse método do Conway, a gente só obteve uma condição necessária de tiles, que foi a fronteira estar no grupo dos tiles. Nesse algoritmo do Thurston, a gente tem um algoritmo de tempo polinomial que dá um tiling para a gente se houver e diz que não tem, ou diz que não tem. E essa é uma condição necessária e suficiente. Bom, então é isso. Peraí, isso você falou por último agora, de ter um algoritmo que te diz, que te dá um tiling se ele existe e tal. Mas a gente, nesse caso aqui do Thurston, a gente considera quadrados e só dominóis 2 por 1. Ah, tá. Beleza? Então esse caso é decidível, né? Sim. Tá. Isso. E alguém tem uma pergunta? E aquele problema de contar os tilings? Esse é um outro problema que na verdade não está em nenhum Essas desses 2 técnicas artigos, não eu acho. servem para... Não, acho que você usa umas coisas de matriz de adjacência dos grafos, uma coisa desse tipo aí. Tem umas fórmulas bem estranhas também com seno e cosseno, mas assim, eu não estou muito por dentro desse tema ainda. Entendi. Mas é algo por aí, matriz de adjacência, essas coisas. Mas também usando ficam esses coisas... grupos aí, esses homomorfismos aí, não dá para... Não, acho que não. Tá. Mas não tenho certeza, só acho. Não é. De novo, alguém tem mais alguma pergunta? Rafael, você pode voltar para o slide que tipo, tem uma escadinha e tem tipo uns ladrilhos assim, é onde você apresenta as palavras. Esse aqui? É isso aí mesmo. Tipo, é que tipo assim, eu não entendi muito bem o que os 2 teoremas querem dizer assim, mais ou menos, tá ligado? Tipo, você tem essa T5 aí e você meio que quer ladrilhar ele com essas coisas, certo? Isso. E tipo assim, você meio que usou tipo teoria de grupos para poder ver se essa coisa é ladrilhável por esse L sigma 1 e sigma 2, é isso? Isso, sim. Aí você pode ir lá pro teorema, Claro. o primeiro. Esse aqui. A gente conclui que a gente só consegue ladrilhar nesses casos ali. N congra 0, 2, 9 ou 11 módulo 2. Beleza. E o segundo, como é que é? O segundo não dá em nenhum caso. Tipo, esse...
essa parada tipo, ela é aplicável, tá ligado? Por que as pessoas estão procurando saber, tipo, responder essas coisas, sabe? Da onde surgiu? É isso mais ou menos que eu quero saber. Tipo, você tem uma figura e você quer meio que fazer o zigue-zague nela, entende? Cara, tipo assim, não sei te dizer uma aplicação. O Nicolau uma vez me falou que físico usa essas coisas, sei lá, químicos, que supõe que cada quadradinho é um átomo, uma viagem dessa aí, mas assim, inclusive o problema de contagem de grafo dos times, eu acho que foram dois físicos que começaram com isso, mas assim, não consigo te dizer uma aplicação exata, assim, com, o que que isso aqui vai me ajudar. Só que, tipo, tá ligado aquele grupo de Kylie que você fez? Aquela figura Aham. bonita que tá vendo? Tipo, você pode voltar lá, não, por favor. Quando você falou, tipo, de caminho fechado aí, o que que você queria dizer? Tipo, é que você falou que, começa com I, aí você vai com o A ao cubo. É direita 3 vezes, você tá falando do caminho fechado, tipo, você começa no I, ele volta pro I, é isso? Isso, isso. Ah, beleza, beleza. Tranquilo. Então, pessoal, alguém tem mais um comentário, uma pergunta para fazer? Então eu vou encerrar a gravação. Vamos agradecer aqui o Rafael.